Agora aos nossos corações, o Senhor já tem colocado a Tua palavra no coração do Teu Filho, ó Deus, ó Pai querido, Senhor, e nós pedimos a Ti, continua usando o Teu servo com poder e autoridade, ó Deus, que ele venha transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já tem lhe dado, tudo aquilo que o Senhor já tem colocado na sua mente, no seu coração. Nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração aberto para continuar ouvindo a Tua voz nesta tarde, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, amém e amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 5. Perdão, versículo 8 em diante. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 em diante, que vai nos falar da carta direcionada ou endereçada a igreja de Esmirna. E diz assim o texto: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, o que foi morto e ressuscitou, faz as seguintes afirmações: conheço as suas aflições e a tua pobreza, e contudo és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não temas nada do que has e estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejas provados. E sofrereis perseguição durante 10 dias, mas sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Nós conhecemos as cartas e sabemos que João agora, ele vai receber uma visão de Deus na ilha de Patmos. E ele vai agora, usado pelo Senhor, escrever e direcionar essas cartas a cada uma dessas igrejas, com o propósito de edificá-las, com o propósito de chamar a atenção mediante a necessidade da igreja. Mas quando eu olho para a igreja de Esmirna, eu observo que esta igreja não teve nenhuma repreensão. Eu observo aqui nesta igreja, que esta igreja aqui, ela não estava, aleluia, devendo nada diante daquilo que era ser igreja na região aonde ela estava instalado. Quando nós olhamos para a igreja de Esmirna, nós vamos perceber que era uma igreja sofredora por causa do nome de Jesus Cristo, que eram verdadeiros cristãos, cristãos genuínos que serviam a Cristo, que falavam do nome de Cristo, que sustentavam, aleluia, a fé e o evangelho no qual eles professavam, e de maneira nenhuma negavam a sua fé, mas estavam dispostos a sofrer tudo por amor a Jesus. E o Senhor agora vai endereçar a carta, e ele começa dizendo ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último. A primeira coisa que eu observo nesta carta é que Jesus, ele está declarando que ele é o dono de tudo, que ele tem poder sobre todas as coisas, de que ele é o Senhor que criou, é o Senhor que estabeleceu o tempo para todas as coisas, e é ele quem domina todas as coisas, e que o poder está nas mãos dele. É por isso que lá em Éfeso ele fala: eis que eu tenho na minha mão, eu seguro na minha mão, aleluia, as 7 estrelas. O termo usado ali é da mão fechada, de alguém que segura com a mão fechada, alguém que possui tanto domínio que pode o inferno tentar, pode o diabo se levantar, ele não consegue atingir, ele não consegue tocar, porque o domínio está na mão do próprio Deus. E se você é uma igreja fiel, e se você quer se enquadrar como esta igreja, você precisa entender que você está na mão do Deus Todo-Poderoso. Você está sendo cuidado pelo Deus Todo-Poderoso. É o Deus que se apresenta como um dono,
Como aquele que domina, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Todo-Poderoso. Em Isaías capítulo 43, versículo 13 diz assim: aquele que antes de tudo, aleluia, existir, Ele diz: eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Se você está na mão de Deus, aleluia, ninguém pode impedir, ninguém pode interferir, ninguém pode barrar, porque você está na mão do Deus Todo-Poderoso, e é Ele quem opera na sua vida. Operando eu, quem impedirá? O sistema religioso, a perseguição era instalada, o governo tentou de todas as formas barrar a igreja, parar a igreja primitiva, mas quanto mais a igreja era apertada, afrontada, perseguida, mais a igreja crescia, mais a igreja ia, aleluia, se multiplicando, aleluia, mesmo que parecia que o sistema tentava de todas as formas. Nós vemos aí na nossa realidade o governo investindo verbas, aleluia, porque um certo tipo de animal não pode entrar em extinção, porque tem alguma coisa que não pode acabar. Mas nós não vemos na história da igreja o governo investindo dinheiro, porque não podia acabar com os cristãos, para tentar trazer algum tipo de proteção, para tentar dar algum tipo de amparo aos cristãos. Não, não, pelo contrário, tudo que o governo da terra faz, usado pelo inimigo, é tentar barrar o evangelho, é tentar parar o nome de Cristo. Mas em tudo isso não conseguiram, porque quanto mais bate, quanto mais persegue, quanto mais se levanta o sistema, a igreja cresce, a igreja avança, a igreja caminha, porque quem governa, porque quem abençoa, porque quem supre é o Deus Todo-Poderoso. Você não vai encontrar o governo tentando ajudar, não, não, aleluia, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja de Esmirna está estabilizada, está plantada nesta cidade, uma cidade que no cenário é uma cidade poderosa, riquíssima, cerca de 50 quilômetros de Éfeso, uma cidade portuária, uma cidade que os comerciantes eram prósperos. Mas o interessante é que o texto está nos dizendo, e o próprio Jesus está afirmando, que eles eram pobres, que eles eram humildes, que eles eram simples, que eles não tinham uma igreja estabelecida numa avenida principal, como muitos nos dias de hoje existem pastores querendo estabelecer igreja numa avenida principal da cidade, porque lá a igreja vai ser vista, porque lá a igreja vai chamar atenção, porque lá muitas pessoas passam, e até aqueles que têm poder aquisitivo têm empresas ao redor, lojas ao redor, e por isso vai atrair pessoas para dentro, com a intenção de trazer pessoas com poder aquisitivo. Mas a igreja Labaraçu e Amandarápia de Esmirna estava de escanteio, estava isolado pelo sistema, mas ela crescia, porque era a palavra de Deus que se fazia presente naquele lugar. Eles não estavam preocupados com o status, se tinham templos grandes, se tinham, aleluia, grandes catedrais, não, 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 mas eles, aleluia, preferiam mais a presença do Deus Todo-Poderoso. Eles preferiam ser fiéis a Deus. E agora o texto está dizendo, a carta está dizendo, aleluia, que aquele que foi morto e ressuscitou, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nós precisamos entender que toda garantia de promessa para a igreja foi estabelecida e garantida na morte e ressurreição de Cristo. Eu e você só estamos aqui nesta tarde falando de Jesus Cristo, porque por intermédio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos então o direito, aleluia, de sermos chamados filhos de Deus. Nós fomos reconciliados com o Senhor. É por isso que Jesus está enfatizando, dizendo: eu fui morto, mas eu ressuscitei.
ressuscitei, eu tenho poder para falar sobre o que eu estou falando. Eu sou o último e o primeiro, porque o homem por vezes ele tenta liberar palavras e determinações sobre a igreja, sobre pessoas ou sobre coisas, mas é bem verdade que a palavra do homem ela falha, mas aquilo que Deus fala, labaraço e amandaravácia, pode passar céus e terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Se Ele disse que a igreja vai ser estabelecida, se Ele disse que Ele está no meio da igreja, é porque Ele está. Se Ele disse que é Ele que sustenta, é porque Ele sustenta. Não precisa do homem, não precisa do sustento do sistema. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, você precisa de Jesus, eu preciso é de Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. E há uma pergunta agora diante de todo o sistema levantado contra a igreja: aonde está Nero hoje? Aonde está Domiciano? Aonde está Tibério? Aonde está Tertuliano? Aonde está Constantino? Onde está Rômulo? Aonde está Remo? Aonde está Roma? Esse sistema já caiu, mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus Nazareno, Ele permanece de eternidade a eternidade. Ele morreu na sexta-feira, mas no domingo, mas ao terceiro dia pela manhã, Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Quem te governa é Deus, quem te sustenta é Deus, quem te abençoa é Deus, quem te guarda é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem permanece. Jesus está dizendo: eu conheço a pobreza em que vocês vivem, mas de fato vocês não são pobres, vocês são ricos. O cenário é controverso, a cidade é muito próspera. Mas como que a igreja é pobre? Como que os cristãos que congregavam na igreja de Esmirna eram pobres financeiramente? Se tudo que tinha ali era riqueza, se tudo que tinha ali dava certo, prosperava. Sabe por quê? Porque a igreja enfrentava dois tipos de perseguição. Enfrentava a perseguição de fora, que era dos governantes, e enfrentava também a perseguição de dentro. Aleluia! De fora, todas as vezes que um cristão conseguia uma porta de emprego aberta e ia participar de algo, de repente ele olhava, se deparava, aleluia, com uma situação controversa, amoral e os princípios de Deus, e ele dizia: eu não posso participar disso, eu estou trabalhando, eu tenho meu salário, mas isso aqui eu não vou fazer porque isso fere a moral. E eles então se diziam: eu não posso fazer porque eu sou cristão, porque eu sirvo ao Jesus Cristo, porque eu amo ao meu Deus, e isso vai ferir o meu relacionamento com o Senhor. Mas sabe o que eu vejo no cenário dos dias de hoje? É que as pessoas não querem sofrer por causa do evangelho, pessoas não querem ter porta fechada por causa do evangelho, pessoas não querem ter nariz torcidos por causa do evangelho, porque querem fazer para agradar as pessoas que lideram eles, que pagam eles. Ei, vai um alerta de Deus para a tua vida: independente do valor que estão te oferecendo, não negocia a sua fé, não negocia a sua fidelidade. Os cristãos de Esmirna diziam assim: ainda que eu fique desempregado, ainda que eu não tenha nada na minha despensa, eu não vou negar o meu Deus, eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus, ainda que eu padeça necessidade, por amor ao meu Deus, eu não vou voltar atrás, eu não vou me ceder ao sistema. Parece que eu vejo Daniel, um jovem que decidiu ser fiel a Deus diante de um sistema muito próspero. Foi chamado para ser príncipe, foi chamado entre muitos como sábio. E eu tenho a certeza que eles recebiam um pagamento por aquilo que eles iam fazer ali na Babilônia. Mas agora ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Deus está dizendo para mim e para você: independente daquilo que estão te oferecendo, maior é a salvação da tua alma, em que Jesus te ofereceu na cruz do Calvário. Não negocie a tua salvação.
Vocês são pobres, vocês não têm dinheiro, vocês não têm poder aquisitivo. Vocês olham para as roupas das pessoas, vocês olham para os carros que as pessoas têm, vocês olham para as casas que as pessoas têm, mas nem isso fere a intimidade que vocês têm comigo. Vocês me amam de verdade, irmão, aleluia. Quantas das vezes o nosso amor por Jesus Cristo está limitado a uma qualidade de vida que nós temos, porque tem gente que vem para o evangelho porque vai tudo bem na casa, vai tudo bem no emprego, vai tudo bem aonde ele chega, o namoro está indo bem, o casamento está indo bem, a profissão está maravilhosa, e você diz assim: eu estou servindo a Jesus Cristo, mas quando a adversidade vem, a dificuldade vem, o problema vem, aí você quer culpar Jesus. Jesus, o Senhor prometeu 1000 maravilhas. Não, o evangelho que você aceitou, aleluia, não é o evangelho genuíno de Cristo. A Bíblia diz que aquele, aleluia, que vem até Jesus, que quiser Jesus, aleluia, ele deve, aleluia, renunciar a si mesmo, abrir mão de si mesmo e seguir a Jesus. Ele deve perder para ganhar. Mas o evangelho que estão pregando aí fora é um evangelho de facilidade. Jesus vai te dar, Jesus vai te abençoar, Jesus vai prover, Jesus vai fazer, como se ele fosse alguém, um empregado que está sempre à sua disposição, que você diz: Jesus, está faltando isso, Jesus vem e dá. Jesus, está faltando aquilo, Jesus vem e te dá. Jesus te dá até aquilo que você não precisa. Não. A Bíblia nos ensina, aleluia, que Deus vai suprir a nossa necessidade. Aleluia. O que eu quero, o que você precisa querer, aleluia, é sempre receber do Senhor só o que nós precisamos, porque há um risco de nós nos perdermos quando nós recebermos mais do que nós merecemos, mais do que nós precisamos. É por isso que tem gente que sonha muito alto, pede coisa muito grande, e Deus não dá, porque Deus sabe que vai se perder. Porque tem gente que entra num carro melhor, irmão, já torce o nariz, empina o pescoço, não dou carona para ninguém. A gente precisa aplicar isso aqui e trazer para os dias de hoje. Tem gente que fica soberbo, aleluia, apenas com uma casa boa, com um salário bom, aleluia, às vezes porque está com um terninho melhor, é melhor do que todo mundo. Não, Jesus está dizendo: eu estou te dando o necessário, mas seja grato e seja humilde, porque da mesma forma que você recebe, você pode perder por causa do seu orgulho. Sabe o que os cristãos, aleluia, de Esmirna entenderam? O que João capítulo 3, versículo 30 diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Mas você não está aparecendo enquanto você é cristão de verdade. Mas você não está crescendo enquanto você fica renunciando tudo, abrindo mão de tudo. Aleluia, eles estavam dizendo: importa que ele cresça, que ele apareça e que eu diminua. Que Deus possa aparecer na minha vida, que Deus possa aparecer na tua vida. O nome dele é que precisa ser exaltado. Oh, aleluia. E Jesus está dizendo que há uma diferença entre ter e ser, entre aquele que tem e aquele que é. Porque eles não tinham o poder aquisitivo, eles não tinham o recurso financeiro, mas de fato eles eram ricos. Nós vivemos num tempo onde as doenças psicológicas têm tomado conta das pessoas. E nós vemos testemunhos de pessoas abastadas financeiramente, que tem uma cama de 5, 10, 15 mil reais para deitar, que tem um quarto lindo com ar-condicionado quando nós estamos num calor de 30 graus, de 40 graus, que tem, aleluia, um ar-condicionado quando estamos num frio extremo de 4 graus, e aquela pessoa num controle consegue estabilizar e trazer um conforto para a tua vida. Mas de fato pessoas que têm muito recurso, que têm muito dinheiro, mas que por vezes põe a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, não consegue
consegue ter uma noite de segurança. Tem gente que tem 50 câmeras instalado na sua casa e a cada meia hora levanta para olhar se não tem perigo vindo. Mas a Bíblia diz que o cristão fiel, aquele que tem o Senhor como Senhor da tua casa e da tua história, ele te faz deitar em segurança, ele te faz dormir tranquilo. Deus está dizendo: o que eu tenho para a igreja fiel é a minha segurança. O homem tenta de todas as formas com recurso trazer a tranquilidade, mas só Deus pode te dar paz, só Deus pode te dar alegria, só Jesus garante a tranquilidade da sua vida. Os cristãos de Esmirna diziam: nós temos tudo. Eles estão tentando, o sistema tenta, todo mundo tenta, mas nós deitamos, aleluia, dormimos tranquilo, porque o guarda de Israel nos guarda e nos protege, nos livra. De fato, Jesus estava mostrando a diferença entre ter e ser. Nós estamos numa geração onde as pessoas buscam ter. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Olha para o vizinho da direita, olha para o vizinho da esquerda e começa a comparar e dizer: eu preciso ter para mim ser feliz, eu preciso ter para me alegrar. E Jesus está dizendo: não, 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 não. A minha graça te basta, é a minha presença que tem que te bastar, é o meu cuidado que tem que estar na tua vida. Não, não fique se comparando, não fique observando as coisas, não, isso vai te atrapalhar, isso vai te impedir de se aproximar de Deus. Mas seja, aleluia, grato a tudo aquilo que Deus tem te dado, aleluia. Num tempo onde a sociedade é consumista, onde a sociedade quer aparecer, Deus está chamando a nossa atenção. A igreja de Esmirna não tinha financeiramente, mas era rica na espiritualidade, mas estava estruturado por dentro, porque mais do que você ser por fora, você precisa ser por dentro, porque mais do que transparecer rico por fora, você precisa ser enriquecido por dentro, com todas as bênçãos, aleluia, que o Senhor já te concedeu nos lugares celestiais. Isso fala de posicionamento. Tu és rico, você tem presença, você tem unção, você tem graça, você tem intimidade. É por isso que há muitas comparações de igrejas grandes, enormes, ricas, aleluia, onde o culto, a liturgia é linda, é maravilhosa, mas você entra e sai e não consegue sentir nada, parece que tem um travamento. Por quê? Porque são lugares onde o homem é o centro, o foco é para o homem, é fazer para o homem. Jesus não é o centro. Por vezes Jesus nem chega, nem entra e nem é convidado para entrar. Mas coisa linda é quando você vê um casebre, uma igrejinha simples lá na roça ou num bairro simples, aleluia, e alguém está passando pela rua e está dizendo assim: nossa, quando eu passei, o louvor lá dentro daquela igreja começou a me quebrantar, começou a me transformar. Sabe o que, aleluia, Jesus estava dizendo? Vocês são tão enriquecidos, aleluia. Em outras palavras, as pessoas que passam perto da igreja e ouvem o culto, eles são tocados pelo meu poder, porque há riqueza dentro de ti, porque há vida dentro de ti, porque há minha presença dentro de ti. Eles eram ricos na presença de Deus, tinha palavra, tinha princípio, tinha moral, mas eram pobres financeiramente porque o sistema tirava. O sistema por vezes o impediam de ser. O simples fato da pessoa se declarar cristão naquela época já era motivo para ser perseguido, para ser afrontado, para arrancarem tudo. Ah, você está comprando uma casa, você está conquistando alguma coisa, ficavam sabendo, é cristão de Esmirna, ah, é cristão de verdade, serve ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo. Então vamos tirar deles, vamos tomar deles, vamos saquear eles. Eles não merecem, eles não podem crescer, mas eles estavam fiéis ao Senhor, eles não estavam negociando a sua fé.
Eles eram ricos da presença. Versículo 9 diz: eu conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são. Judeus aqui são pessoas que acreditavam no Deus Todo-Poderoso, mas não tinham Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando nós olhamos para o panorama bíblico e nós entendemos as raízes, como pode alguém que professa Deus em fé, alguém que diz que é servo de Deus, mas não aceita um cristão que crê em Cristo Jesus, como pode alguém que se diz fazer parte do reino, alguém que se diz fazer parte da igreja, alguém que se diz amar a palavra e agora se posiciona contra os próprios cristãos? Era isso que estava acontecendo ali no meio da igreja. Eles estavam sofrendo perseguição do sistema de fora, do governo, mas também tinha perseguição de dentro. Vamos trazer para os dias de hoje, irmão, tem gente, aleluia, que parece que só vive no tempo da lei. Tem gente que parece que não aceitou Jesus Cristo de verdade e não entende que está no tempo da graça, porque sai condenando todo mundo. Naquela época, o governo não estabelecia câmeras para sondar os cristãos. Naquela época, o governo não precisava enviar militares infiltrados no meio dos crentes para saber o que eles estavam fazendo, projetando e arquitetando, não. Mas sabe quem que entregava os próprios crentes? Sabe quem que ia lá, afrontava e queria a destruição dos próprios crentes? Eram os judeus, eram os que diziam: eu amo Deus Todo-Poderoso. Tem gente dentro da igreja, tem gente que diz que ama a Deus, ama a palavra, mas quando vê o seu irmão quer destruir, mas quando vê o seu irmão quer atrapalhar. E Jesus está dizendo: alabaraçuia mandaravassúria, oh aleluia, esses são sinagoga de Satanás, são a gente, é o grupinho que dá lugar para Satanás. Não, eu quero destruir, não está no padrão que eu quero, não está na minha visão, então eu vou lá, eu vou falar para o pastor, aí eu vou contar para todo mundo, aí eu vou afrontar porque ele vai cair. Não, 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 nós precisamos sim amar, corrigir, abraçar, interceder. Quando for falar, que seja com graça e com amor, não com olhar de condenação, não com palavras destrutivas. Mas Deus está dizendo: se você se posiciona desta forma, se você se enquadra neste tipo, você é sinagoga de Satanás. Você bate no peito e diz que é, mas não é de verdade. Você está no grupo daqueles que diz: eu entendo da lei, eu sei da lei. Quando levaram uma mulher prostituta até Jesus, Jesus estava agora escrevendo na areia, aleluia, estavam cheios de pedras para condenar, porque entendiam da lei, porque estavam cheios da letra, e agora eles diziam: ela pecou, ela tem que ser apedrejada, ela tem que ser destruída, ela tem que morrer. E Jesus agora vira para aqueles acusadores e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Alabassúrica mandarávia, deixaram a pedra e saíram, porque Jesus ainda é o advogado dos advogados. Jesus é aquele que te dá oportunidade, Jesus é aquele que garante para mim e para você a oportunidade de mudança. Mas os cristãos de Esmirna estavam sofrendo perseguição dos judeus e dos governantes da época. Tinha perseguição dentro e fora. Mas o que eu acho lindo é que o texto diz que Jesus caminha entre meio à igreja. Ele sabe quem é e quem não é. E a Bíblia ainda diz mais: e vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Diante de Jesus tem que tirar a máscara. Diante de um Deus Todo-Poderoso não adianta fazer de conta que é e não é. Ele sabe quem são das sinagogas de Satanás. E ele ainda diz mais, que aqueles cristãos iriam sofrer. Versículo 10: não temas nada do que estão prestes a sofrer. Eis que o diabo irá lançar alguns de vós na prisão. Sabe o que Jesus está dizendo? O diabo, ele é arquiteto, ele prepara, ele não avisa o que ele vai fazer. Mas eu sou o Deus
Deus que te protejo tanto que eu estou te alertando, vai acontecer isso. E quando isso acontecer, permaneça firme. É por um período de tempo. Aleluia, ele diz, a fim de que sejas provado e sofrereis perseguição durante 10 dias. Tem tempo para começar, mas também tem tempo para terminar. Deus está dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquele que permanece fiel ao Senhor, aquele que permanece nos cuidados de Deus, ele sabe que Deus controla todas as coisas. Deus pode até permitir a afronta, a perseguição, a luta na tua vida, a provação na tua vida, mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus está no controle do tempo. Aleluia. Jó sofreu, aleluia, perdeu tudo, mas ele permaneceu fiel ao Senhor, obediente a Deus. E sabe o que resultou? Deus deu para ele em dobro tudo aquilo, aleluia, que ele precisava. Deus agora está o abençoando, porque ele decidiu ser fiel a Deus. Nós precisamos ser fiel, mas se no momento da vida alguém te afrontar, se a luta bater na porta da tua casa, se a dificuldade chegar, se a perseguição vier, permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel. Como os cristãos de Esmirna. Aleluia. Porque Deus é quem está cuidando. Ele é o Deus que cuida de você. Em João ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Ele é o que você precisa. O que está faltando nos dias de hoje, para que os cristãos não abandonem a Jesus Cristo por pouca coisa, é olhar para o céu e fazer como Asaf. A Bíblia diz, e os Salmos diz, que Asaf agora estava observando a prosperidade dos ímpios, e ele estava frustrado, dizendo, eu sou servo fiel, eu caminho na presença do Senhor, eu sou profeta, eu faço tudo, eu obedeço, e agora estão mais próximos do que eu, agora estão vivendo melhor do que eu. Agora ele decidiu ir para o templo, para adoração, para servir a Jesus, e agora ele decidiu olhar e ver, melhor do que tudo isso é ter a presença do meu Deus, melhor do que tudo isso é ser abastado pelo meu Deus. Quando nós olhamos para Jesus como suficiente em nossa vida, nós olhamos para tudo e dizemos, de nada tenho falta, de nada tenho falta, de nada tenho falta. É por isso que você enxerga alguém que sofre muito, enfrenta muita luta, muita dificuldade, muito problema na rua, e você diz, e aí varão, pai do Senhor, e aí minha irmã, pai do Senhor, tudo bem? A pessoa diz, estou melhor do que nunca, estou melhor do que eu mereço, e você não entende por que a pessoa passa tanta luta, tanta dificuldade. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Jesus é suficiente na minha vida, Jesus é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver, eu não vou negar, eu não vou abrir mão. O sistema da época de Esmirna era tão terrível que certa feita pegaram Policarpo, o líder da igreja, e agora de forma em tentar fazer com que ele negasse a Jesus Cristo como Senhor, eles diziam, nós vamos jogar para os leões, nós vamos acabar com a sua vida, diga que César é Senhor e que Jesus não é. E sabe o que Policarpo disse? Como poderei eu negar um Jesus que nunca, em 86 anos de caminhada, ele nunca me fez mal? Sabe quem foi Policarpo? Policarpo nada foi ou nada mais era do que um servo, alguém que aprendeu com João, oh aleluia, alguém que já sofria, ensinou ele a sofrer por amor de Jesus Cristo. Eu e você precisamos entender, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente, e só assim nós vamos permanecer diante da afronta e da perseguição. Aleluia. O tempo da provação e da dificuldade, da perseguição, tem o tempo determinado. E Jesus está dizendo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa fala de autoridade, fala de prêmio, fala de conquista, fala de honra.
Só vai ser honrado por Deus aquele que enfrentar todo o processo e permanecer fiel ao Senhor. Jesus faz um convite a mim e a você hoje: seja fiel, independente daquilo que estiver passando, permaneça fiel diante do Senhor. Versículo 11: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. O que adianta você correr a sua vida inteira dentro da igreja e ficar negociando a sua fé? O que adianta você estar 50, 40, 30, 10 anos dentro da igreja, mas você não é fiel de verdade ao Senhor? Você não se posiciona de forma em que a palavra diz. Chegará naquele grande dia, você ouvirá da boca do próprio Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas o convite, o que Jesus está dizendo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, e ao que vencer não experimentará o dano da segunda morte. A morte física até está determinada para mim e para você, mas a segunda morte é a condenação e o sofrimento eterno. Mas Jesus está nos chamando para a vida eterna. Mas para isso tem uma condição: precisa-se ter uma vida fiel a Jesus na face desta terra e diante do sistema, e Deus irá nos honrar, e Deus nos dará a coroa da justiça. Se coloque de pé nesta noite, nesta tarde. Oh, aleluia. Nós vamos orar, e a nossa irmã Ana Júlia estará adorando o nome do Senhor. Senhor Deus poderoso e fiel, Senhor Jesus, a tua palavra vem de encontro ao nosso coração e nos impulsiona, Senhor, a sermos fiéis a ti e a honrarmos, ó Pai, o teu nome, Senhor. A igreja de Esmirna sofria perseguição, afronta de dentro e de fora, mas nos ajuda, Senhor, meu Deus, a permanecer independente de qualquer coisa, que a nossa ótica e que o nosso sentimento e desejo seja apenas pela tua presença, Pai. Que o Senhor seja tudo na minha vida, que o Senhor seja tudo na minha casa, que o Senhor seja tudo na minha história. Senhor, cuida de mim, me sustenta de pé na tua presença, me abençoa, Pai querido, na tua casa e na caminhada de fé. Senhor, eu quero chegar ao final e receber a coroa das suas mãos. Senhor, eu quero naquele grande dia estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Pai querido, a chegar até o fim, a ser fiel até a morte e receber o prêmio das mãos do Senhor. Em nome de Jesus, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o Deus desta igreja, tu és o Senhor desta igreja, em nome de Jesus, ó Deus.